Fala, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, professor Ronaldo Rolim, trazendo aqui uma aula de nacionalidade, uma aula muito importante para você que está se preparando para a Assembleia Legislativa. É um assunto muito cobrado aí no Sebrasp, né? O CESP adora esse assunto. E nós vamos dividir, vamos ser bem objetivos, nós vamos dividir esse assunto em duas partes. Nesta primeira parte, nós vamos trabalhar os conceitos de brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Quais são os critérios que a Constituição traz para definir quem é brasileiro nato, aquele que já nasce brasileiro, e quais são as formas de naturalização. Então nós vamos trabalhar muito com isso, porque a grande maioria das questões de nacionalidade é em relação a isso. E na segunda parte nós trabalharemos o restante do artigo 12 e os seus parágrafos, ok? Então vamos começar aí, vamos falar do artigo 12 aí na sua tela. Vamos lá? Então eu trago aí a questão dos brasileiros. O próprio artigo 12 ele deixa aí no inciso 1, quem são os brasileiros natos? Como eu disse, aqueles que nascem brasileiros. E aí, na verdade, a Constituição ela traz dois critérios. Quais são esses critérios? São os critérios do jus solis, ou seja, o direito de territorialidade, aquele que nasce no território brasileiro, e o critério de jus sanguinis, ou jus sanguinis, a questão da consanguineidade, o filho de brasileiro. A regra é que o Brasil utiliza o jus solis, ou seja, que nasce em território brasileiro, mas pode ser que em determinadas ocasiões, filho de brasileiro nasça no estrangeiro e ele também terá aqui a qualidade de brasileiro nato. Mas como eu disse, a regra é o jus solis. E aí o artigo 12 do seu inciso 1 começa na linha A falando desse jus solis. Olha só, é brasileiro nato quem nasce na República Federativa do Brasil, ou seja, no território da República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, ou seja, ambos os pais, ainda que ambos os pais sejam estrangeiros, desde que, ou seja, salvo, né, desde que estes não estejam a serviço de seu país, ou seja, salvo se pelo menos um deles estiver a serviço de seu país. Eu deixo bem claro aqui, é de seu país, tá certo? Então vamos lá. Quem nasce no território brasileiro é brasileiro nato, ainda que ambos os pais sejam estrangeiros, a não ser que pelo menos um deles esteja a serviço de seu próprio país. Por que é que eu estou falando isso? Porque eu trago aqui 4 situações para você. Vamos lá? Então eu trouxe aí a questão do pai, da mãe e o filho, obviamente, nascido no Brasil. Primeira situação, pai brasileiro, mãe alemã. Só pelo simples fato do pai ser brasileiro e ele nascer no Brasil, já deixa bem claro que o menino é brasileiro, tá certo? O menino é brasileiro, ok? Deixa eu apagar aqui. Então, o menino é brasileiro. Segunda situação, o pai é alemão, e a mãe é mexicana. Olha só, ele nasceu no Brasil, mas ambos os pais são estrangeiros, não tem nenhum problema. Ainda que ambos os pais sejam estrangeiros, o menino será brasileiro, não tem nenhum problema. Terceira situação, o pai é alemão e está a serviço da Holanda. E a mãe é francesa. Muito cuidado. Por que muito cuidado? Porque numa prova, quando isso cai, já caiu anteriormente, muita gente diz que ele não é brasileiro, porque o pai está a serviço de outro país. Mas cuidado, ambos os pais são estrangeiros? São. Só que um deles está a serviço da Holanda. O pai é alemão. Até onde eu saiba, alemão é que nasce na Alemanha. E holandês é que nasce na Holanda. Então, como ele não está a serviço da Alemanha, ele está a serviço da Holanda, então ele não está a serviço de seu país. Por causa disso, o menino também será brasileiro, ou seja, ainda que ambos os pais sejam estrangeiros, porque nenhum deles está a serviço de seu próprio país. E a quarta última situação é o pai alemão a serviço da Alemanha. Professor, pronto, o pai é estrangeiro e está a serviço do seu próprio país, bacana. A mãe também é estrangeira? No caso aqui é italiana. Então, olha só, ambos os pais estrangeiros e pelo menos um deles a serviço de seu país, então é o seguinte, brasileiro esse menino não é. Professor, ele vai ser alemão? Se você conhecer as regras da Constituição alemã e tiver a certeza, bacana, mas uma coisa eu lhe digo, a prova ela não pode lhe cobrar outra coisa a não ser ele será brasileiro nato ou ele não será brasileiro nato. Um ou outro, a prova só pode lhe cobrar isso. Se ele vai ser italiano, se ele vai ser alemão também, ela não pode lhe cobrar esse conhecimento a respeito das regras de nacionalidade de outro país, tá certo? Então, cuidado com essa pegadinha, cuidado com essa pegadinha. Muita gente erra nisso daí. Vamos em frente, vamos em frente. Então, o primeiro critério é o do jus solis. Ainda que seja filho de pais estrangeiros, quem nasce em território brasileiro
é brasileiro nato, a não ser que um dos pais estrangeiros esteja a serviço de seu próprio país. Mas, professor, pode ser que a pessoa nasça, a filho de brasileiro nasce em território estrangeiro. E aí é que existem as alíneas B e C. Então, nós partimos aqui para o critério do jus sanguinis, o jus sanguinis, o critério da consanguineidade. Olha só, são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira. Então perceba que a Constituição está pedindo que pelo menos um dos pais seja brasileiro, o pai ou a mãe. Se ambos forem, bacana, não tem nenhum problema. Então vamos lá. Nasceu no estrangeiro, é filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Ah, é o embaixador que foi servir na França. Então, o filho desse embaixador será automaticamente brasileiro nato. Por quê? Porque ele está a serviço da República Brasileira. Professor, mas e se nenhum dos pais for embaixador, se nenhum dos pais estiver a serviço da República Federativa do Brasil? Então, nós vamos aqui para a linha C. Cuidado que a linha C, ela traz duas regrinhas, eu vou lhe mostrar. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, pronto, ó, até aqui é a primeira regra, é a primeira parte da linha C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Professor, que repartição brasileira competente é essa? Embaixadas e consulados. Então, olha só, o menino é filho de pai ou de mãe brasileira, nasceu no estrangeiro. O pai ou a mãe que é brasileiro está a serviço da República Federativa do Brasil? Tá, então ele é brasileiro nato. Professor, não está. Então vamos para a primeira parte da linha C. Esse pai ou mãe brasileiros, ele registrou o menino em repartição brasileira competente, em embaixada ou em consulado? Professor, registrou. Então ele é brasileiro nato. Professor, ele não registrou. Então, nós vamos para a segunda parte da linha C, que começa aqui, ó, a partir desse ou, cuidado, ou venham a residir na República Federativa do Brasil, quem? Os nascidos, não são os pais, tá certo? Os nascidos. Venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então, essa segunda parte aqui é a última regrinha do jus sanguinis, tá certo? Da questão do filho de brasileiro que nasce no estrangeiro. Deixa eu explicar uma coisa aqui para você, tá certo? Olha só, o que a Constituição nos dá é uma sequência. A prova, você vai conversar com a sua prova, tá certo? Como assim, professor? A prova vai validar a questão. A primeira coisa que você vai dizer, esse menino, prova, questão, esse menino nasceu no território brasileiro? Nasceu. Bacana. Ele será brasileiro nato? Depende. Ambos os pais são estrangeiros? Sim. Pelo menos um deles está a serviço de seu próprio país? Está. Então já não é mais brasileiro nato. Tranquilo. Se a resposta for não, então ele será brasileiro nato. Professor, mas a questão está me dizendo que ele nasceu no estrangeiro. Ora, se ambos os pais forem estrangeiros e ele nasceu no estrangeiro, então ele não é brasileiro. Agora, se um dos pais ou ambos forem brasileiros e estiverem a serviço da República Federativa do Brasil, o menino já será automaticamente brasileiro nato. A criança será brasileira nata. Professor, mas o pai ou a mãe brasileira não está a serviço da República Brasileira, da República Federativa do Brasil. Então esse menino tem uma outra opção. O pai ou a mãe registrou em uma embaixada ou em um consulado brasileiro? Registrou. Bacana. É brasileiro nato. Professor, não registrou. Então vamos para a última parte. A última parte é a que pega mais. Essa criança, ela tem que vir a residir no Brasil a qualquer momento. A qualquer momento. Não interessa se com 6 meses, com 6 anos, com 16 anos ou 60 anos. Não interessa. Ela tem que vir a residir. O que é isso? Fixar residência aqui permanentemente. Tranquilo. E aí ela tem que optar pela nacionalidade brasileira. Só que essa opção pela nacionalidade brasileira só vai surtir efeito depois que ela atingir a maioridade, que pelas leis brasileiras, lá no Código Civil, a partir dos 18 anos. Então, olha só, ele se mudou com os pais aqui com 15 anos. Está residindo no Brasil? Tá. Adorou, conheceu os amiguinhos na escola, se apaixonou pelo Brasil, quero ser brasileiro. Essa opção dele vai valer de alguma coisa? Não. Por quê? Porque ele tem 15 anos. Só valerá quando ele atingir 18 anos. É isso que fala a segunda parte da linha C, ok? Então você tem um roteiro, saber se ele nasceu ou não no território brasileiro,
Se tiver nascido em território brasileiro, ter o cuidado se ambos os pais são estrangeiros e pelo menos um deles está a serviço de seu próprio país, porque aí é a excludente da linha A. E se ele nascer no estrangeiro, verificar se um dos pais ou ambos os pais são brasileiros e estão, primeiramente, a serviço do Brasil. Se não estiverem, se registraram a criança em repartição brasileira competente, ou se essa criança vir a residir no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira. Lembrando que vir a residir a qualquer momento da sua vida, nem que seja com 60 anos. Mas a opção pela nacionalidade brasileira só vai surtir efeito depois que ela completar 18 anos. Fique atento a isso, ok? Então, vamos em frente aqui a questão do brasileiro naturalizado. Deixa eu colocar aqui. Está no inciso 2, o brasileiro naturalizado, está no inciso 2. E muito cuidado, porque quando a gente fala de naturalização, essa linha A, ela nos traz a naturalização ordinária. Naturalização ordinária. Muita atenção a isso. E a naturalização ordinária da linha A, ela se divide em duas, olha só. São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Pronto. Essa é a primeira forma de naturalização ordinária. Na forma da lei, adquira a nacionalidade brasileira. E aí vem a segunda forma de naturalização ordinária, que começa aqui, ó. Exigida aos originários de países de língua portuguesa, cuidado, ele não está falando só de Portugal, ele está falando de qualquer país de língua portuguesa, ok? Exigidas aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Idoneidade moral. Cuidado, residência por 1 ano. Professor, ele teve férias e passou 15 dias lá em Portugal, lá em Moçambique, lá em Angola, visitando os parentes e voltou. Vai descaracterizar esse período de 1 ano ininterrupto? Não, porque ele só foi visitar os parentes e voltou. Ele está morando aqui, ele vive aqui, ok? Então, naturalização ordinária, cuidado aí a questão dos originários de países de língua portuguesa. Por quê? Porque vem a linha B. E aqui a linha B da naturalização dos estrangeiros. A linha B fala da naturalização extraordinária. É da naturalização extraordinária. Muito cuidado com isso daí, tá certo? Olha só, os estrangeiros de qualquer nacionalidade, ou seja, serve para qualquer estrangeiro, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Olha como o critério aqui é um pouquinho mais dificultoso. Ele tem que estar residindo no Brasil há mais de 15 anos ininterruptos. E aqui vale a mesma coisinha. Professor, ele viajou de férias para a Europa. Descaracterizou os 15 anos ininterruptos? Não. Ok? Porque ele continua residindo aqui, morando permanentemente aqui. E sem condenação penal. Desde que requeiram a nacionalidade brasileira. E aí você me pergunta, professor, por que a Constituição iria colocar 2 formas de naturalização? A naturalização ordinária na linha A e a naturalização extraordinária na linha B. E aqui eu trago um esqueminha, e esse esqueminha é maravilhoso. Olha só, eu tenho aqui a questão da naturalização. Beleza. Naturalização ordinária e extraordinária. Qual é a diferença entre elas? É que a naturalização ordinária é um ato discricionário. E aqui eu falo um pouquinho de direito administrativo, ato discricionário. A autoridade pública, né, o órgão público, o governo brasileiro vai analisar a conveniência e oportunidade da concessão ou não da naturalização, ou seja, o governo brasileiro tem a soberania para decidir se concede ou não a naturalização àquele estrangeiro que está requerindo, tá certo? E aqui nós temos as 2 formas de naturalização ordinária, para qualquer estrangeiro, na forma da lei, e para o originário de país de língua portuguesa. Quais são os 2 critérios? Olha aqui, residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Perceba como o conceito de idoneidade moral, ele é uma questão muito ampla, vai depender, obviamente, da vontade. Só que a gente vai falar o quê? Da conveniência e oportunidade dessa concessão. O governo brasileiro se concede se quiser ou não, ainda que ele cumpra os requisitos. Diferentemente da naturalização extraordinária, que é ato vinculado. Aqui é diferente. Olha só,
A naturalização extraordinária, é para qualquer estrangeiro. Quais são os dois critérios? Residência por 15 anos ininterruptos e não ter condenação penal. Perceba que são critérios objetivos. Por quê, professor? Porque caso esse estrangeiro cumpra esses requisitos e vá sim requerer a naturalização brasileira, o governo brasileiro terá que conceder. Por isso são critérios mais dificultosos, mas aqui não existe conveniência ou oportunidade. Não existe essa questão, eu vou conceder se eu quiser ou não. Não. Vai conceder. E qual é a pegadinha dos concursos? Acho que você já deve ter percebido. Ele vai trocar. Ele vai dizer que para o originário de país de língua portuguesa a residência é por 15 anos. Está falso. Que para qualquer estrangeiro é residência por 1 ano. Está falso. Ou então ele vai dizer, para o originário de país de língua portuguesa é residência por 1 ano e sem condenação penal. Está falso. Lembre, idoneidade moral é um conceito relativo. Já sem condenação penal é um conceito objetivo. Então, conceitos objetivos é aquilo que o poder público não vai ter de dizer, cumpriu ou não cumpriu. Não. É bem simples. Foi condenado ou não. Então, se não tiver sido condenado, você vai ter direito à naturalização brasileira. Diferente de idoneidade moral. Para você, uma pessoa é idônea, para mim não é. Então, cuidado com isso daí. Muito cuidado mesmo. Esse esqueminha ajuda bastante na hora da sua prova. E tem muitas questões derivadas disso, tá certo? Então, eu agradeço a sua atenção. Essa é a parte 1 de nacionalidade. Aproveita, faz o seguinte, se você gostou, compartilha esse vídeo com os amigos, compartilha com quem precisa, dá o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e aproveita e vai lá no Instagram, tá certo? Aproveita e vai lá no Instagram. Então, faz isso, ok? Nós vamos continuar aqui, tem muito vídeo bacana que está vindo aí, principalmente para quem está voltado aí para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Muita coisa bacana. E a gente segue na próxima aula com a parte 2 de nacionalidade. Um grande abraço, até a próxima. Bons estudos. Valeu!